Sejam bem-vindos ao Análise de Carona, eu sou o Caroneiro. Vamos aqui começar mais um vídeo. Eu estou aqui, achei aqui um artigo mais antigo aqui, já fazem alguns anos, né, de 2017 o artigo. Eu vou colocar o link na descrição para vocês, da Gazeta do Povo sobre os movimentos separatistas no Brasil, né? Eles começam assim, a manchete: não é só o Sul, Nordeste, Norte e até Brasília também querem se separar do Brasil. Grupos separatistas querem se ver livres dos impostos e da corrupção de Brasília, mas também na capital federal quem queira se ver livre dos corruptos do resto do país. Aí eu tenho alguns infográficos, alguma coisa assim. Eles mencionam o Movimento Sul Meu País, que é um dos mais famosos, né, e tudo. Mas não é só esse movimento. Tem gente de todos os cantos do Brasil querendo se separar. Eu pessoalmente acho que, para começar, já devia separar o Brasil em 27 regiões autônomas assim, completamente independentes, né, unidas só pelo idioma e pela moeda, pelo real, né, para não ter cada um sua moeda, mas também podia usar o ouro, o Bitcoin, dólar, euro, qualquer coisa que fosse, né? E não parar só ali, cara. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo podia se separar do estado de São Paulo, né? Santos e a região ao redor também podia se separar. A cidade do Rio de Janeiro podia virar uma cidade-estado aos moldes daquelas gregas, né? A ilha de Santa Catarina, ali onde fica Florianópolis, podia virar uma Hong Kong brasileira e ficar ali trabalhando sozinho, uma gestão completamente independente, né? Então, eles ainda comentam aqui, por daí assim, mas vai ter muita lei diferente, vai ter... Não, cara, não vai ter muita lei diferente. Com o tempo, o pessoal vai escolher algumas leis, algumas legislações que se adequam em toda a situação, né? A gente não consegue fazer compra de coisa da Europa, da China e de todo o resto, então. Mas assim, comprar aqui de uma região que fala o mesmo idioma vai ser muito mais fácil, né? Então, eles continuam dizendo que tem movimento separatista espalhado pelo Brasil inteiro, né? Sul, Nordeste, Norte, São Paulo, Rio, Minas e até mesmo o Distrito Federal. Eu não sei como é que o Distrito Federal e Brasília vai se sustentar se ele se separar do resto do país, porque eles sobrevivem basicamente da arrecadação de impostos, né? E se não tiver impostos para o, sustentar Brasília, como é que eles vão viver, né? Então, aqui diz que, né, embora vários desses grupos sejam pequenos, com poucas dezenas de fãs, alguns já alcançam milhares de adeptos. O maior, né, o Sul, meu país, ultrapassou a casa de 122 mil seguidores no Facebook. Que, para falar a verdade, é muito pouco, né? Só Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. Rio Grande do Sul tem mais uns quantos milhões ali, né? Então, meu, nesse universo de milhões de habitantes, ter ali 122 mil seguidores é muito pouquinho, né? Não tem nada de demais naquilo lá, né? Tem cantor sertanejo que nem é famoso que tem mais seguidor do que isso, né? Aí continua aqui que o, tem os separatistas da capital federal, né? O problema da corrupção não é de Brasília, dizem eles, mas dos políticos dos outros estados que vão para o Distrito Federal representar suas regiões. O famoso jogo de empurra, né? É um negócio interessante, né? O problema não está aqui, o problema está lá fora. E isso a gente vê em todos os movimentos separatistas, né? Todos eles dizem que assim que o estado, a região ou a cidade se separar, vai virar uma maravilha. Eles esquecem que tem 1 milhão de problemas na própria região onde os caras moram, né? Aí a proposta era era fazer o Distrito Federal virar um paraíso fiscal totalmente aberto ao capital estrangeiro e ao livre mercado. Isso é positivo, cara. Isso sem dúvida, porque foi a maneira que Hong Kong, Singapura, Japão, Nova Zelândia, Suíça utilizaram para crescer. Mas a gente sabe como é que é a mentalidade dos brasileiros. Um socialismozinho aí sempre tem que ter, né? Não tem. Ah, daí a questão deles, como continua aqui: unidos pela separação. Embora queiram se separar dos demais estados, os pontos em comum dos grupos
levam vários desses movimentos a se unirem pela mesma causa, né? Lutar pela independência regional. Quer dizer, eles querem se separar, mas querem se separar unidos, né? É uma coisa interessante, né? É que hoje, e o artigo comenta rapidamente assim, que hoje é proibido por cláusula pétrea da Constituição. Quer dizer, a Constituição brasileira não pode ser modificada nesse ponto, né? Mas a Constituição é aquela coisa, né, cara? Pode mudar ela completamente amanhã, se tiver um político com vontade, né? Basta botar o exército ali e fazer como o Getúlio Vargas, né? Marcha por cima de Brasília, diz que aquela Constituição não vale mais nada e o que vale é a lei, a palavra dele, né? Então, aí alguns movimentos separatistas fizeram a Aliança Nacional de Separatista com o objetivo de futuramente criar um partido para mudar a Constituição e permitir a independência. Vai funcionar assim, amiguinho, pode garantir, né? Então, o... eles fizeram um manifesto que o texto trata Brasília como corrupta, atravessadora, a metrópole vil e voraz que concentra riqueza e não distribui aos estados, né? Aí o mais interessante de tudo, que o texto segue dizendo que a independência estadual e regional, embora proibida pela Constituição, está amparada pela Resolução número 1514 da Organização das Nações Unidas. Interessante, eles querem se separar do país e como base legal eles estão utilizando uma resolução de uma entidade que quer transformar o mundo num único governo global, né? Só com pequenas administrações pífias localmente, né? A ONU, se pudesse tomar conta do planeta e mandar mesmo, era com eles mesmos, né? E ela só não faz isso porque o pessoal meio que não dá a mínima para o que a ONU faz. Mas o objetivo da ONU é ter uma organização mundial que dita a tua vida, né? Que não tem nada a ver. Aí defende as entidades, eles se defendem de seres pelo ódio e preconceito, né? Como apregou a Brasília e seus lacaios da mídia nacional. Nossa, isso é muito brega essas coisas, né? Então, de direita do sul e sudeste, né? A maior parte dos movimentos separatistas está concentrada assim em regiões, nas regiões sul e sudestes, né? Que acreditam que elas pagam mais impostos do que recebem, né? Daí o que acontece? Aí a grande parte deles nas redes sociais tem um viés de direita, conservador, liberal, libertário. Bom, se você já quer se separar de um governo semi-socialista como o governo federal brasileiro, é claro que você já tem que ser um pouco mais inclinado à direita, né? O que acontece, mas uma parte que eu acho muito engraçada aqui é a análise de motivos, né? Aí chamaram uma professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Márcia Miranda Soares. Diz que o contexto de crise econômica explica a proliferação. Claro, quando a coisa está ruim, todo mundo quer ir para um canto, né? A União acaba virando bode expiatório. Assim, ela lembra que o argumento de que os estados mandam mais recursos para Brasília do que recebem, é, e que os estados têm prejuízo. Mas ela lembra que os movimentos pela independência não costumam levar em conta os benefícios que têm a fazerem parte da União, tal como ter acesso ao mercado comum que não existiria se os estados fossem países diferentes. Quer dizer, na cabeça dessa mulher, ela acha que o fato de você ter um país, você transformar Rio Grande do Sul num país separado, o resto do Brasil não vai mais fazer negócio com o Rio Grande do Sul. Que ele vai se fechar, vão se isolar, vão construir uma fronteira ali na divisa com Santa Catarina, da Argentina e do Uruguai, e não sai ninguém, não entra ninguém. É um movimento, uma coisa muito isolacionista isso, né? Ela não se lembra que a União Europeia tem um monte de países diferentes e a mercadoria entra e sai sem pagar imposto, sem fazer nada entre os países do mercado comum, né? Aí ela ainda diz que São Paulo se beneficia de mandar as mercadorias que produz para o Brasil todo sem pagar imposto de exportação. Tá certo, né? Porque a única maneira de fazer exportação é pagando imposto. É simplesmente abolir o imposto de exportação. Eu já acho imposto de toda maneira um roubo à tua propriedade e o imposto de exportação é a coisa mais idiota que existe, né? Você está querendo que alguém pague para você está querendo que alguém pague um extra pela sua mercadoria, né? Você está tornando a sua mercadoria mais cara por causa do imposto e ainda quer que alguém compre ela, né?
E ela continua dizendo que não precisa, com o Brasil hoje, você não precisa de visto para trabalhar em qualquer outro estado. Eu digo, por que precisaria de visto? Né? É uma mentalidade muito estatista, muito burocrática, que não só essa pessoa, mas várias com que eu converso assim sobre separar o país em regiões autônomas, de que, nossa, tem que ter papelada para tudo. Para que isso, cara? Deixa a pessoa ir morar em outro lugar. Mas ela também tem que se arranjar, né, com casa, comida, emprego, e tal, não é para ficar dando apoio para imigrante, né? Que nem ó, os haitianos vêm morar no Brasil. Pode vir, não tenho nada contra, pode vir quantos forem. Mas também a gente não pode ficar dando apoio para eles a troco de nada, né? Arranjar emprego, arranjar casa, cara, te vira, vai lá, conversa com as pessoas, convence outras que você está precisando, que você é um bom trabalhador, coisa assim, como um nativo aqui da região tem que fazer, né? Ainda diz que o, a professora ainda reconhece os problemas do Pacto Federativo Brasileiro, né? A União ficou com 54% da receita tributária do país, né, para fazer não sei o quê, porque o dinheiro vai todo para Brasília e nada vem, né? As coisas. Ah, e assim, a União concentra as receitas, sobretudo, os municípios estão assumindo atribuições que nem sempre vêm acompanhadas dos recursos necessários. Isso gera distorções no Pacto Federativo, né? Ela diz que a centralização não é ruim, desde que o uso dos recursos públicos tenha efetividade e traga um retorno positivo para a população. Eu não sei em que país essa mulher mora, né? Mas com certeza no Brasil não é. O ente nacional tem melhor condições de distribuir a riqueza. Nossa, cara, isso é muito socialismo, né? É um comunismo. Tá? Ela quer que alguém produza para outro distribuir. É o fim da picada isso aí, né? Como é que, como é que alguém vai querer produzir alguma coisa se imediatamente o que você produz é distribuído por um terceiro? Nem é você mesmo que decide, né? Aí ela ainda disse que a transparência na União é maior que a de estados e municípios. Nossa, cara. É um... Como é que pode ser, se você fizer todas as cidades independentes, meu, tu pega o prefeito na saída da esquina ali e dá uma prensa nele, né? Ou, não consigo entender, cara. É cada vez mais. Professor de federal mesmo tem que defender a federação, né? Porque senão ele fica sem dinheiro, né? Tem, realmente. Ah, agora chegou mensagem no outro celular, né? Sacanagem, só porque eu botei esse aqui no mudo, o outro lá tá ficando louco, né? Bom, mas era isso aí, né? O problema é que, na verdade, esses movimentos aqui no Brasil, eles não chegam realmente a ficar grandes o suficientes para se separarem, né? Fica ali, eles ficam reclamando no Facebook, mas a gente vê pouca atividade na prática deles, né? Então, bem provavelmente isso aí nunca vai ser separado, né? Bom, era só isso para hoje, né? Uma boa semana para todo mundo e até o próximo vídeo. Se você quiser dar uma colaborada no canal, embaixo na descrição tem ali os endereços para você dar uma esmola, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.